Saquem suas fichas e rolem seus dados porque está começando mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Jonathan e hoje nós vamos falar sobre a ordem cronológica de leitura dos produtos Tormenta. Bom, você já deve ter visto isso no título, né? Mas enfim. É isso mesmo, galera. Depois de um tempinho me dedicando aos meus estudos, inicialmente, estamos voltando aqui com o canal para as coisinhas de sempre de Tormenta. Como eu já disse também, no futuro eu quero começar a tratar de outros cenários e tal, mas por enquanto a grana ainda tá pouca e eu estou dedicando minha grana um pouquinho mais pro meu setup. Eu ainda vou começar a falar de outras coisas ainda, mas vocês vão ver ainda com o decorrer do tempo. Mas o foco de hoje é sobre a linha de produtos Tormenta. Tormenta é, além de um cenário de RPG, ele é multimídia, tendo livros, tendo histórias em quadrinhos e até mesmo um jogo eletrônico. E uma preocupação até recente do pessoal é se tem uma ordem cronológica para se ler as obras de Tormenta. O aviso inicial é que não exatamente. Existem obras que têm uma sequência, que você precisa ler um depois do outro, porque senão você vai ficar perdido, mas, num geral, não tem. Falando aqui inicialmente de quais são obrigatórios de você ler na sequência, seria a trilogia da Tormenta. O Inimigo do Mundo, o Crânio Corvo e o Terceiro Deus. Esses três livros eles são sequências um do outro. Entre o Inimigo do Mundo e o Crânio Corvo não é uma sequência direta, mas é importante de você ler porque não dá pra dar spoiler. Mas enfim, leia o Inimigo do Mundo primeiro, o Crânio Corvo em segundo e o Terceiro Deus em terceiro. Se vocês notarem os nomes dos títulos, eles têm uma sequência de 1, 2 e 3. É o Inimigo do Mundo, o Crânio e o Corvo e o Terceiro Deus. Outra obra que também tem uma sequência lógica é A Joia da Alma e A Deusa no Labirinto. A Deusa no Labirinto não depende dos acontecimentos da Joia da Alma, são eventos completamente diferentes. Mas personagens de A Joia da Alma aparecem em A Deusa no Labirinto. E talvez você fique meio perdido não sabendo exatamente por que essa galera tá junta. A Joia da Alma explica por que esse grupo se formou. Então, leiam A Joia da Alma e depois A Deusa no Labirinto. Aliás, leiam A Joia da Alma porque é maravilhoso, é o livro da minha vida. Eu acho que eu ainda vou refazer os meus vídeos sobre A Flecha de Fogo, A Joia da Alma e A Deusa no Labirinto. Eu tô pensando em regravar eles. Eu tô baseando esse meu vídeo nessa imagem aqui, do Caio Lourenço, que ele pegou e criou uma imagenzinha assim, né, meio que um infográfico, para exemplificar mais ou menos a ordem cronológica dos eventos dos livros e das histórias em quadrinhos. Ao meu ver, faltaram ainda algumas coisinhas que eu vou complementar dessa imagem aqui. Então eu não tô plagiando o que ele tá fazendo. Inclusive eu tô falando aqui o nome dele, Caio Lourenço, @CaioLourenço, tá? E eu tô fazendo algumas complementações do que ele mostrou aqui nessa imagem. Para começar, você inicia lendo tudo por O Inimigo do Mundo. Além de ter sido a primeira obra literária ambientada em Tormenta, também foi o primeiro trabalho do maravilhoso Leonel Caldela, o mestre da escatologia e do sadismo, que depois disso emplacou vários outros livros, algumas outras obras que não são diretamente ligadas à Tormenta, como por exemplo as Profecias de Urag aqui, o Código Élfico, os livros do Jovem Nerd e por aí vai. E que atualmente está fazendo algumas obras para o Jovem Nerd. A última agora é o livro da coletânea Cthulhu, que infelizmente eu não pude contribuir porque eu tô focado em guardar dinheiro para melhorar meu setup, comprar um microfone, para parar de usar o celular como microfone aqui temporário, sabe? Botar um microfone bacana aqui, pá, então. É a vida. Em seguida nós temos a HQ Califor, os eventos que rolam na HQ Califor, de autoria do J.M. Trevisan e com a arte do Ricardo Mango. Eu admito, eu não comprei Califor, tanto é que vocês não estão vendo aqui na estante, e tô pensando em comprar a Califor junto com a edição 2 do Holy Avenger, quando eu for pedir o Almanac da Dragão Brasil, que vai sair em março. Então eu tô pensando se vai valer a pena eu gastar um pouco a mais para não gastar com frete, e já trazer mais algumas outras coisas para fazer análise aqui no canal. Que por falar nisso, faz um bom tempo que eu não faço análise de nada aqui no canal. Eu tenho que corrigir isso.
Depois de Califórnia, nós vamos para os eventos de Holy Avenger, que é uma das histórias mais famosas e mais bem-sucedidas em histórias em quadrinhos do Brasil. Vamos dizer aí, atrás de Turma da Mônica e Turma da Mônica Jovem. Turma da Mônica Jovem, inclusive, que também foi encabeçada pelo Marcelo Cassaro. Então dá para você notar aí um padrão de qualidade. Se o Maurício de Souza chamou o Marcelo Cassaro para encabeçar a Turma da Mônica Jovem, ele não é um roteirista ruim. Com a arte da Erika Wano, que inclusive ganhou prêmio, foi reconhecido pelo ministro da cultura japonesa como um mangá mesmo. Puxa vida, imagina o que isso fez pro espírito, isso fez de bom pro espírito da Erika. Então leiam, Holy Avenger é uma obra maravilhosa, tá tendo essa edição encadernada especial recentemente. É um pouquinho carinho, mas vale bastante a pena. Eu ainda vou fazer vídeo sobre no canal e ainda vou falar das referências easter eggs da obra. Em seguida nós temos outra HQ de Marcelo Cassaro e Erika Wano, que é The Bride, a Noiva do Dragão. A The Bride era uma HQ que vinha junto com a revista Dragon Slayer, que posteriormente eles fizeram um encadernado e venderam, inclusive a capa é maravilhosa. Essa é outra HQ que eu não tenho, sobretudo porque eu conheço a história por conta da Dragon Slayer, mas é ainda uma HQ que eu penso em comprar também. E tem uma história bem sensacional, ela é de um outro lugar, né? Ela é das Ilhas Moreânia, né? Um reino diferente de Arton, inclusive já não é citado faz um tempinho. Em seguida nós temos mais uma HQ de Marcelo Cassaro com arte de Ricardo Iamonte e Daniel HDR. Essa HQ ela é uma HQ até bem curtinha e a gente sabe que ela se passa nesse período de tempo aí depois de Holy Avenger por causa do livro Só Aventuras da Vingança Élfica, que eles definem mais ou menos ali o ano em que ocorreu a expedição a Lenoren da Aurora com a Brigandine. Então vai ser mais ou menos ali que se localiza. Eu não vou dar muitos spoilers sobre a história, se vocês quiserem vocês podem ler. Tem um encadernado novo, vendido pela Jambô Editora, do Dungeon Crawlers. Eu ainda vou fazer uma análise, talvez desse encadernado, talvez desse aqui antigo que eu tenho já. Agora nós temos uma dobradinha, O Crânio Corvo e O Terceiro Deus. Esses dois livros, eles são sequências direta um do outro e sequência de O Inimigo do Mundo. Então pra vocês verem que tem um espaço bem grande entre os eventos de Inimigo do Mundo e os eventos de O Crânio Corvo e O Terceiro Deus. Depois nós temos o Crônicas da Tormenta volume 1, que eu não li, mas eu tenho ele em versão digital, porque eu ganhei ele de recompensa do financiamento coletivo do Tormenta, o Desafio dos Deuses. Então eu só não li ele de preguiça mesmo, mas eu tenho o livro. Voltando para as HQs, nós temos os eventos da HQ 20 Deuses, que eu acho maravilhosa, sensacional. A arte do Rataelos é... putz grila, eu acho a arte dele magnífica, cara. Eu queria muito que ele voltasse a desenhar o 20 Deuses. Eu lembro remotamente que o Rafa, ele tinha postado uma imagem no stories dele, do Instagram dele, falando que ele tinha voltado a desenhar o 20 Deuses, né? Ele estava voltando a trabalhar com o 20 Deuses, mas eu não sei o que aconteceu exatamente. Eu sei que ele está trabalhando atualmente com a arte de um jogo que ele está morando fora do país, junto com a esposa dele. Eles se casaram aqui e foram embora para outro país. Eu não sei se ele é um jogo indie, um AAA, mas pelo tempo que ele está trabalhando nessas artes, eu tenho quase certeza que é um AAA. 20 Deuses também foi uma história em quadrinhos que estava sendo publicada na Dragon Slayer. 20 Deuses foi até capa de uma das Dragon Slayers, então, cara, velho, que arte maravilhosa, bicho, é muito foda. Eu queria muito que ele aceitasse commission de desenho, mas ele não anda aceitando, isso me deixa muito triste. Aí agora eu vou começar a fazer alguns adendos de alguns outros produtos que não tem uma ordem cronológica específica, que não está discriminado a data de quando que o evento acontece, mas que eu vou encaixar aqui, que são algumas aventuras e alguns outros livros que não foram citados antes. Vou encaixar aqui duas aventuras. A primeira delas é O Covil III, que acompanhou o Escudo do Mestre,
Tormenta RPG. Essa aqui foi a primeira versão do Escudo do Mestre. E posteriormente eles criaram essa versão aqui em capa dura, que é muito bonita inclusive. Em seguida tem uma outra aventura que é chamada de O Dia de Tormenta, que foi um evento assim sensacional. Eu queria que eles fizessem isso todo ano, tipo o dia D&D, né, o D&D Day, que foi uma aventura que ela foi jogada no mesmo dia no Brasil inteiro. Essa aventura não tem uma linha cronológica específica, ela normalmente se localiza próxima de Malpetrim e ali rolam algumas coisas bem interessantes, bem curiosas. É uma aventura que, sério, eu imagino que devia ter todo ano. Bom, agora não recentemente porque, né, sessão presencial é meio complicado. E a gente tem agora a Jornada Heróica, então o mais próximo desse Dia de Tormenta a gente tem só uma campanha completa para um ano inteiro. Em seguida nós temos LED, outro mangá de J.M. Trevisan, e dessa vez com a arte de Lobo Borges. O cara é uma máquina, o cara é muito foda, um cara muito gente boa. Eu tenho 3 das minhas edições autografadas, porque na época que eu recebi o autógrafo dele só tinha 3 edições lançadas. Eu perdi de pedir o autógrafo pro J.M. Trevisan quando eu fui lá para Porto Alegre, mas aí no futuro não muito distante, talvez, quem sabe, se eu passar no mestrado e ter bolsa de mestrado, eu volte a ter uma oportunidade de pegar autógrafo com ele. Na edição número 5, ela teve arte do Lobo Borges e ela foi finalizada pelo Heitor Amatsu, que tem uma arte muito parecida com a do Lobo, mas, me desculpa, Heitor, estou dando graças a Valkyria, porque o Lobo vai voltar a desenhar integralmente a história em quadrinhos. Nada contra a arte do Amatsu, inclusive a arte do Amatsu é foda, mas eu não sei, eu senti que ele deu uma segurada no potencial dele, podia ter sido melhor. Eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre LED, falando sobre todas as edições, o que eu acho delas, e contando assim, meio por cima a história sem dar muito spoiler. Até porque antigamente a HQ ela estava sendo publicada quase que inteiramente no site da Jambô, depois passou pro Genkidama, né, pro portal Genkidama, e aí não foi mais publicada. Atualmente ela está em pausa, mas o J.M. Trevisan e o Lobo Borges já começaram a se articular para voltar a produzir a HQ. Depois de LED nós temos os eventos que dão início à Guilda do Macaco, né, a Guilda do Macaco real oficial. Vai ter muito disso aqui nesse vídeo, eu falando começa tal coisa, porque, né, tem outras coisas acontecendo ali no entre-meio, né. Aí tem uma inserção minha aqui que não tá na figurinha original do Caio, mas que tem data, tá? Então esse livro ele tem a datação ali, que é o livro-jogo O Senhor das Sombras. O Senhor das Sombras, ele tem uma data ali definida e dentro da cronologia do cenário, então acredito que o que acontece nesse livro-jogo assim é real oficial. Inclusive tenho um vídeo meu jogando o livro-jogo, tá aqui no canal, tá aqui no cardzinho se eu lembrar de colocar ele. É só você pesquisar, tem a primeira parte e num futuro não muito distante eu vou continuar a tentar atravessar mais que 10 partes da aventura. Depois de Senhor das Sombras nós temos o início do primeiro livro da Karen Soarelli, A Joia da Alma. O livro que estreou a Karen no mundo de Tormenta e que também aproximou ela do Guilherme. Depois disso nós temos outra inserção minha, que é o livro-jogo Ataque a Califor. Esse livro não tem nenhum indício de quando que ele acontece, tá? Mas eu resolvi colocar ele nessa posição depois de A Joia da Alma por conta do início de uma outra obra, que é a Flecha de Fogo. Então os eventos da Flecha de Fogo que vão demorar mais até para se concretizarem, mas eu localizo o Ataque a Califor um pouquinho antes. No meio dos eventos ali da Flecha de Fogo, eu estou colocando também os eventos de outro livro-jogo de Tormenta, que é o Labirinto de Tapista. Eu não joguei, porque eu não comprei, talvez seja uma das coisas que eu vá comprar, não sei. Mas o Labirinto de Tapista, eu quis localizar ele aqui por causa de uma pequena coincidência, por assim dizer, que vai acontecer lá no final da Guilda do Macaco. Eu já chego ali. E por falar em Labirinto e Tapista,
rola A Deusa no Labirinto, o segundo livro da Karen Soarelli, e que mostra que a Karen também andou estudando um pouco a escatologia e o sadismo do Leonel. Quem leu o livro sabe. Depois de A Deusa no Labirinto, ocorre oficialmente o final da Flecha de Fogo. E não adianta vir gente pegar e reclamar assim, como que ninguém notou o que aconteceu em Tapista. Gente, os livros foram escritos em tempos diferentes. Não tinha como o Leonel introduzir os eventos da Deusa no Labirinto na Flecha de Fogo e vice-versa. E coincidentemente com o fim da Flecha de Fogo também rola o fim da Guilda do Macaco, porque rola um time skip e eles ficam dormentes por 5 anos entre os eventos lá que rolam na aventura e os eventos dos livros. Eles fizeram isso até para não ter spoiler durante o pedaço que eles iam jogar. E por que eu encaixei o Labirinto de Tapista lá atrás? É porque aparece um personagem fugitivo de Tapista aqui no final da Guilda do Macaco. E coincidentemente, se ele fugiu, ele passou pelo labirinto. Então, né, meio que as coisas coincidem. Com o final da Guilda do Macaco, aparecem então os eventos de Holy Avenger Paladina, volume 1, que já são oficialmente, segundo o Cassaro, é a primeira coisa que acontece logo que surge, né, esse novo mundo, nessa nova fase de Tormenta. E aí começam várias streams de RPG que têm consequências oficiais em Tormenta. Começa primeiro com Lágrimas da Dragoa Rainha, que foi aquela campanha curtinha em 4 episódios, primeira campanha oficial Tormenta 20, com o Guilherme Deiswald mestrando de novo, mas com a presença de Leonel Caldela, Karen Soarelli, Marcelo Cassaro, Mestre Pedroca e a Camila Gamino, que é a esposa do JM Trevisan. Eu vou fazer questão de falar que ela é a esposa do JM Trevisan, porque tem um cara que ele fez um comentário muito bravo de eu ter citado que ela é a esposa do JM Trevisan, então eu vou falar agora de propósito e pra sempre, só pra irritar esse cara. Sim, eu sou esse tipo de pessoa. Aí nós temos as strings Fim dos Tempos, Joias para Lamastu e agora a mais recente que estreou, né, recentemente, que é a Ossos Afogados. Todas essas são strings oficiais de Tormenta. Inclusive eu acho muito corajoso eles terem deixado o Mestre Pedroca de fazer uma campanha oficial, apesar de que eu acho que ele vai mexer com um lado assim que os autores não fuçam muito e muito provavelmente eles não vão ligar. E por fim nós temos a primeira campanha oficial jogável para os fãs de Tormenta, que é a Jornada Heróica Coração de Rubi, que tem consequências bem grandes no futuro do cenário de Tormenta. Mas que eu não vou falar agora, eu vou ainda fazer um vídeo só sobre o Coração de Rubi. Tem 3 coisas que não são mais consideradas no cenário de Tormenta. A primeira delas é a primeira Guilda do Macaco. Acreditem ou não, teve uma outra Guilda do Macaco já há algum tempo. Ela ainda tá upada no site da Jambô, né, no canal da Jambô do YouTube. Mas ela não vale mais, que era a Guilda do Macaco mestrada pelo Bruno Kobe. Eles tinham dito que ela seria oficial, coisa e tal, só que o próprio Kobe ele até admitia que ele não conhecia muito bem Tormenta. Então ele acabou, digamos assim, dando um salto maior que a perna. E as decisões dele assim foram um pouco drásticas demais. E aí meio que o pessoal assim fala assim, né, ele não considera, não tem, não existe. Deixa ele no cantinho. Então, essa Guilda do Macaco ela é desconsiderada. Apesar de ter sido uma campanha até bacana, tinha algumas coisas bem interessantes lá. O Bruno Kobe era um mestre muito foda, ele é um mestre muito bom mesmo. Mas aquilo ali não vale mais. Também temos, infelizmente, o Desafio dos Deuses, que é o primeiro jogo ambientado em Tormenta, que ele não vale, principalmente porque ele mexe com viagem no tempo. E viagem do tempo é uma coisa muito complicada de se fuçar, porque pode alterar eventos do passado e mexer com tudo, enfim. Então, o Desafio dos Deuses ele não está dentro da cronologia. O roteiro dele foi pensado para não estar dentro da cronologia. E por último, mas não menos importante, tem Victory. Victory, pra quem não sabe quem que é a Victoria, essa aqui, ó. Você não vai esquecer tão fácil dessa raba. Victory foi uma história em quadrinhos publicada nos Estados Unidos, com roteiro do Marcelo Cassaro. De novo! E a Vicky, ela é basicamente uma semideusa que acredita ser filha do Paladino, o que já é muito estranho, né? O Paladino de Arthur nunca foi uma divindade para dar origem a um semideus.
então muito provavelmente o pai dela se disfarçou de paladino, e no qual ela, depois de destruir a tormenta, ela foi aprisionada num, vamos dizer assim, uma bolsa dimensional e reanimada no nosso mundo, onde ela consegue revisitar Arton jogando RPG com os moleques. Assim, é uma HQ legal, ela é um produto do seu tempo, né? E muito provavelmente, talvez ela nunca mais apareça oficialmente em Tormenta, porque o plot dela é de ela resolver uma coisa que quem tem que resolver é a gente, jogador. Apesar de que muitas coisas estão acontecendo por conta de livros e HQs, então não dá pra ter certeza do que vai acontecer. Mas até o presente momento, Victoria não existe. Até porque o nascimento da Victoria, ele acontece depois que os elfos reconstroem uma nova cidade élfica, aonde nunca foi indito. E eu muito provavelmente vou fazer um vídeo teorizando sobre isso e falando algumas ideias que eu teria para reintroduzir a Victoria no cenário e não tirar a graça do loot, por assim dizer. E é isso, esse vídeo ficou imenso, eu tô falando já faz um tempão, eu já tô até desacostumado de falar tanto. Muito obrigado pela sua audiência e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.